Você olhou nos olhos dela e disse a verdade absoluta. Não houve traição, não houve falha de caráter, não houve nenhum desvio moral. Você apenas tirou a armadura pesada que carregava o dia inteiro e decidiu mostrar o que havia por baixo. Pela primeira vez, você expôs o peso esmagador que vem silenciosamente quebrando as suas costas. Você falou sobre a pressão no trabalho que parece não ter fim. Falou sobre a ansiedade que te arranca o sono às 3 da manhã, fazendo seu peito queimar. Confessou o medo sombrio de não ser suficiente, de estar ficando para trás na vida, a suspeita aterrorizante de que talvez a versão de você pela qual ela se apaixonou fosse apenas uma ilusão muito superior ao homem que estava ali, sentado de ombros caídos, pedindo por socorro. E ela reagiu exatamente como os manuais modernos dizem que deveria. Ela ouviu. Ela segurou a sua mão com força. Ela fez carinho no seu rosto e sussurrou que tudo ficaria bem, que vocês passariam por isso juntos. O cenário parecia perfeito. A catarse emocional parecia completa. Mas então, nos dias e semanas que se seguiram, uma morte silenciosa aconteceu dentro da sua própria casa. Ela parou de iniciar o toque. O espaço entre vocês na cama se tornou um abismo frio e intransponível. Ela parou de olhar para você com aquela admiração feroz, aquele fogo profundo e instintivo nos olhos que antes fazia cada dia miserável da sua existência valer a pena. Alguma coisa vital, primitiva e insubstituível morreu naquela exata conversa, naquela sala. E você passou cada segundo desde então tentando decifrar o enigma de como a sua honestidade destruiu a sua relação. A resposta para esse colapso não está em conselhos de casais contemporâneos, e muito menos nas tendências de redes sociais que romantizam a fraqueza. A resposta repousa na dura realidade da natureza humana, uma realidade que os antigos estoicos compreendiam com uma clareza que hoje nos assusta. Vivemos em uma era profundamente doente que construiu uma armadilha perfeita para o homem moderno. Nas últimas 2 décadas, uma mentira perigosa foi elevada ao status de mandamento absoluto. A ideia de que a abertura emocional irrestrita é sempre virtuosa. A falácia de que a vulnerabilidade é, por si só, um ímã de atração incondicional. Terapeutas vendem isso. Formadores de opinião lucram com isso. A cultura pop exige isso. Dizem que homens de verdade choram, que desmoronar é um sinal de força oculta, que se uma mulher não consegue lidar com o seu caos emocional mais patético, ela não é digna da sua presença. São palavras doces, confortáveis e venenosas. Elas contêm uma fração mínima de verdade, o que as torna infinitamente mais letais do que uma mentira completa, porque você não consegue enxergar onde termina a empatia e onde começa o abismo da repulsa. O homem moderno está exausto. Você está exausto. Navegamos em um mundo de validação externa vazia, conexões artificiais e uma total ausência de ritos de passagem que nos ensinem a forjar o próprio caráter. Sem um propósito claro, o homem atual é bombardeado por cobranças financeiras, expectativas irreais de sucesso e um medo constante do fracasso. Quando essa panela de pressão atinge o limite, a cultura sussurra no seu ouvido que a sua parceira deve ser o seu lixão emocional, que ela deve assumir o papel de mãe, de psicóloga, de salvadora. Então, você vomita as suas inseguranças no colo dela, acreditando que isso criará intimidade. Mas a intimidade forjada no desespero não é conexão, é dependência. E a dependência é o veneno mais rápido para o desejo. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, ensinava que não somos perturbados pelos eventos que nos cercam, mas pela nossa própria visão distorcida sobre eles. Ele entendia que a verdadeira liberdade e a força genuína nascem da contenção,
da capacidade de separar o que está sob o nosso controle do que não está. Quando você entrega o seu pavor, as suas dúvidas existenciais e o seu pânico de bandeja para a mulher que escolheu você justamente pela sua estabilidade, você está violando o princípio fundamental da liderança estoica. Você não está sendo autêntico, você está abdicando do seu dever. Pense em Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo antigo. Ele passou anos nas fronteiras congeladas da Germânia, enfrentando traições, pragas que dizimavam suas legiões e o peso de um império inteiro em seus ombros. Ele não voltava para a sua tenda e desabafava histericamente com seus generais ou com sua esposa sobre o medo de perder a guerra. Ele escrevia para si mesmo. Ele processava o seu inferno no silêncio da sua própria mente, em seus diários, não para buscar consolo de terceiros, mas para restaurar a própria clareza. Ele compreendia que a sua dor era real, mas que transferir o peso dessa dor para aqueles que dependiam da sua firmeza era um ato de covardia. É aqui que precisamos destruir a desculpa da mente fraca com a lâmina afiada da lógica. Você confunde incontinência emocional com inteligência emocional. Acha que não ter filtros sobre os seus medos é um ato de coragem moderna. Mas a verdadeira coragem exige que você suporte o desconforto sem precisar espalhá-lo como uma doença contagiosa. Quando você desmorona diante dela no momento exato em que a vida exige que você seja uma rocha, você aciona um mecanismo de defesa ancestral nela, um alarme biológico que grita que você não é seguro, que você não consegue proteger a si mesmo e, consequentemente, não poderá protegê-la quando a verdadeira tempestade chegar. Ela pode até sentir pena de você, ela pode ter uma compaixão maternal genuína pela sua dor, mas a compaixão é a antítese do respeito e do desejo. Não se pode admirar aquilo de que se tem pena. A sua vulnerabilidade indiscriminada não provou que você é profundo. Apenas provou que o seu alicerce é feito de areia, pronto para ruir na primeira rajada de vento forte. Se você já sentiu o peso dessa verdade silenciosa, se você sabe exatamente como é ver o brilho sumir do olhar de quem você ama, porque você demonstrou fraqueza na hora errada, comente liberdade. Você precisa entender que existem dois ecossistemas operando a todo momento em qualquer relação humana: o tempo de paz e o tempo de guerra. O erro fatal que destrói casamentos de décadas e relacionamentos recém-nascidos com a mesma eficiência brutal é tratar ambas as situações com a mesma estratégia. O tempo de paz é quando a sua muralha já provou ser inquebrável. É quando ela tem uma convicção cravada nos ossos de que você é um homem que resolve, que suporta, que avança mesmo sangrando. Nesse ambiente seguro, construído por anos de postura sólida, uma pequena fresta na sua armadura é vista como um privilégio. Mostrar uma cicatriz, compartilhar uma dúvida passageira, deixar que ela veja a sua humanidade nesse contexto específico é um presente raro. Aprofunda o laço porque vem de uma posição de abundância e força comprovada. É como um rei que permite que a rainha veja o seu cansaço nos aposentos reais, depois de ter vencido a batalha do lado de fora. Mas o tempo de guerra é o caos, e a grande maioria dos homens caminha por ele de olhos vendados. O tempo de guerra é a incerteza. É quando você acabou de perder o emprego. É quando a conta bancária está no vermelho e as dívidas batem à porta. É quando o seu negócio está afundando ou quando você falhou miseravelmente em algo que prometeu cumprir. Nesses momentos críticos, o respeito dela por você entra em um estado líquido. Ele perde a forma. Ela está te observando, muitas vezes de forma inconsciente, avaliando como você reage à pressão. E é exatamente nessa janela de crise aguda, quando o ar está rarefeito e o pânico ameaça se instalar, que o homem moderno decide se abrir. Ele sente a distância.
Ele percebe a hesitação dela, e o seu instinto corrompido pela cultura moderna grita para ele buscar acolhimento. Ele quer colo. Ele quer despejar as palavras para aliviar o peito. Ele transforma o seu desespero em um espetáculo, na esperança de que a sinceridade sobre a sua própria incompetência momentânea vá reconquistar o afeto que está se esvaindo. Esse é o momento em que a atração não apenas morre, mas é enterrada sob metros de concreto. Porque no tempo de guerra, a sua dor narrada não soa como bravura. Ela soa como um atestado de derrota. Ela não aproxima, ela confirma todas as dúvidas sombrias que já estavam se formando na mente dela. Ela olha para você, buscando um capitão para navegar na tempestade, e encontra um marinheiro apavorado chorando no porão do navio. A virtude não está em ser insensível de pedra. O homem estoico sente a dor, sente a traição, sente o medo com uma intensidade rasgante. Mas ele governa a sua resposta. Ele entende a diferença monumental entre processar uma emoção e performar uma emoção. Processar é o que você faz sozinho, caminhando pela rua vazia de madrugada, levantando ferro na academia até a exaustão, escrevendo seus pensamentos em um caderno que ninguém vai ler, ou conversando com um mentor, um irmão de trincheira que exige de você responsabilidade e não autopiedade. Performar é usar o seu sofrimento para sugar a energia da sua mulher, exigindo que ela carregue um fardo que, por lei da natureza, é exclusivamente seu. A anatomia do respeito é um organismo vivo e que respira, e compreender a sua mecânica oculta não é uma questão de escolha, mas a mais pura sobrevivência. A grande maioria dos homens caminha pela existência acreditando cegamente que a admiração de uma parceira é como um troféu de bronze, algo que você conquista uma única vez após certo esforço, coloca na prateleira mais alta da sala de estar e lá permanece inalterado, acumulando poeira e garantias ao longo das décadas. Essa é a ilusão letal que destrói laços aparentemente indestrutíveis da noite para o dia. O respeito feminino não é uma quantidade fixa depositada em um cofre. Ele flutua constantemente, reage a estímulos em tempo real e possui um ponto de ruptura invisível que, uma vez cruzado, inicia uma alquimia reversa quase impossível de ser desfeita pela razão. Quando o alicerce do respeito está intacto e robusto, a mulher interpreta absolutamente qualquer comportamento seu através de uma lente extremamente generosa e otimista. O seu silêncio longo na mesa do jantar é lido por ela como uma força misteriosa de um homem que carrega um mundo inteiro nos ombros. Os seus pequenos erros triviais são vistos como peculiaridades humanas que a fazem querer cuidar ainda mais de você. Os seus fracassos temporários são enxergados como batalhas épicas das quais ela sente um orgulho profundo de participar como a sua principal aliada. Ela constrói, por conta própria, uma narrativa heróica ao redor de tudo o que você faz, simplesmente porque a base que sustenta essa narrativa é a confiança cega na sua capacidade inabalável de permanecer de pé. Mas existe uma biologia implacável operando nas sombras dos relacionamentos, ditando as regras do jogo muito antes da própria linguagem falada ser inventada pela humanidade. Quando o respeito despenca e cai abaixo daquele limite invisível da sobrevivência, a lente pela qual ela enxerga você se inverte de maneira violenta e completa. A lente generosa estilhaça e é imediatamente substituída por um microscópio clínico e implacável. E é exatamente aqui que o pesadelo silencioso começa. O mesmo silêncio focado que antes era lido como mistério encantador, agora é julgado friamente como distância covarde e indisponibilidade emocional. Os seus erros, que antes soavam como um charme desajeitado, se transformam em um padrão de incompetência irritante e intolerável.
As suas lutas diárias perdem toda a aura de heroísmo e passam a ser encaradas como as grandes bandeiras de alerta vermelho que ela lamenta não ter notado anos atrás. Perceba a gravidade assustadora desse fenômeno. Absolutamente nada mudou na sua essência. Você continua sendo o mesmo homem, agindo da exata mesma forma, vestindo as mesmas roupas, com as mesmas falhas e as mesmas virtudes. A única coisa que mudou foi a lente dela. E a lente mudou porque a fundação do respeito começou a apresentar rachaduras estruturais. Nós vivemos hoje em uma cultura profundamente anestesiada que ensina o homem a buscar conforto imediato ao primeiro sinal de ventania. O homem atual tornou-se um dependente químico de validação constante. Ele passa os dias rolando telas brilhantes, consumindo pílulas de sabedoria mastigada que afirmam categoricamente que ele merece amor incondicional e paciência infinita pelo simples e banal fato de existir. Essa é a maior mentira já empurrada goela abaixo de uma geração inteira. O amor incondicional é um privilégio reservado exclusivamente aos recém-nascidos e aos animais de estimação. Um homem adulto, pleno de suas faculdades mentais e físicas, precisa forjar o seu próprio valor e a sua própria utilidade na fornalha quente da realidade diária. Quando o mundo cobra o seu preço, quando o grande projeto fracassa miseravelmente, quando a conta esvazia ou quando a pressão ameaça esmagar a caixa torácica, o instinto do homem moderno, já moldado por essa sociedade adoecida, é procurar a parceira e vomitar toda a sua confusão existencial no colo dela. Ele acredita, envenenado por conselhos de revistas de psicologia rasa, que abrir o peito e mostrar as vísceras emocionais sangrando vai restaurar magicamente a conexão que ele sente estar evaporando. Ele confunde vergonhosamente a intimidade com a dependência parasitária. Esse é o erro que sela o caixão. Porque, no exato momento em que ela já está questionando internamente a sua solidez por causa do cenário de crise, a sua demonstração escancarada de fragilidade não é interpretada como um ato de bravura ou de profundidade poética. Ela é lida pelo sistema nervoso dela como a mais absoluta e aterrorizante confirmação. Confirmação de que todas as dúvidas silenciosas que a mantinham acordada de madrugada, olhando para o teto, eram puramente reais. Confirmação de que a estrutura do homem que ela escolheu para ser a sua muralha é, na verdade, totalmente oca por dentro. Confirmação de que, quando a verdadeira calamidade bater com força na porta da frente, você será o primeiro a procurar um abrigo debaixo da cama, em vez de ser o teto que vai abrigá-la. Quando você desaba em lágrimas e exige que ela processe a sua dor e o seu caos, você não está demonstrando inteligência ou sensibilidade, você está demonstrando um desespero crônico. Você prova que o seu reflexo automático diante do perigo é o de se curvar, de buscar amparo infantil, de precisar ser resgatado com urgência. E algo muito antigo, sombrio e primitivo dentro do cérebro dela, um mecanismo de proteção lapidado por milênios de evolução humana em selvas hostis para garantir a sobrevivência da espécie, responde a esse sinal de alarme com um veredito gélido, silencioso e definitivo. Este homem não é seguro. Sêneca, que foi um dos indivíduos mais ricos e influentes de todo o Império Romano, conhecia de forma muito íntima o abismo negro da perda e da incerteza paralisante. Ele foi arrancado com violência do centro do poder mundial, despojado brutalmente de sua vasta fortuna e de seu status incontestável, sendo condenado a um exílio humilhante na ilha inóspita, pedregosa e isolada de Córcega. Ele perdeu tudo o que um ser humano poderia perder em uma única vida, exceto a posse da própria mente.
No ápice do seu isolamento doentio e do seu sofrimento excruciante, Sêneca não se rebaixou a escrever cartas desesperadas, implorando por compaixão daqueles que o esqueceram. Ele não enviou pergaminhos encharcados de suor e lágrimas aos seus familiares, exigindo que eles validassem a sua miséria ou sentissem pena da sua ruína. Em um ato de domínio espiritual e emocional, que reverbera até os dias de hoje, ele escreveu uma monumental carta de consolação direcionada à sua própria mãe. Ele, o homem que havia sido banido da sociedade, destruído publicamente e lançado à própria sorte como um cão sarnento, usou a sua filosofia inabalável para confortar aquela que chorava a sua ausência. Sêneca compreendeu com maestria que um homem de verdadeiro poder mantém a sua cidadela interior impenetrável e fortemente armada. Não importam os furacões que tentem arrancar o telhado do lado de fora. Ele se recusou categoricamente a terceirizar o peso do seu destino trágico. Ele escolheu ser o farol de estabilidade para os outros, mesmo enquanto o seu próprio oceano engolia o navio. A mente fraca, corrompida pela modernidade, ouvirá essa história e imediatamente começará a fabricar um mar de desculpas reconfortantes. Você dirá para si mesmo que é apenas humano, que tem o direito inalienável de desabar no sofá, que reprimir os sentimentos sombrios é o atalho garantido para a loucura ou para um colapso fulminante. Mas o estoicismo autêntico nunca pregou a supressão barata das suas emoções humanas. A filosofia antiga, em momento algum, exige que você se transforme em uma estátua de mármore sem pulsação. Sêneca sentia o frio cortante da solidão perfurar os ossos. Marco Aurélio sentia o luto asfixiante de ter que enterrar os próprios filhos mortos por pragas. Epicteto sentia a dor física dilacerante das suas pernas sendo propositalmente quebradas pelo seu mestre de escravos. A diferença colossal, a muralha de concreto que separa os fortes da massa ressentida e fraca, reside em onde e como você processa o seu próprio inferno. O estoico de verdade não foge da dor. Ele a encara de frente, sem piscar, a disseca racionalmente, compreende a sua natureza passageira e a atira na fornalha para usá-la como combustível puro. Ele faz esse trabalho sujo em silêncio absoluto. Ele faz isso no quarto escuro e solitário, na disciplina física que leva o corpo à exaustão, na escrita implacável do seu diário pessoal, ou buscando o conselho duro de mentores forjados na mesma bigorna pesada da vida. O que ele jamais faz é usar o ouvido e a paciência da esposa como um aterro sanitário para depositar as suas inseguranças paralisantes. Existe um abismo intransponível entre processar internamente um sentimento pesado e encenar esse mesmo sentimento para uma plateia. A nossa cultura atual apagou completamente essa fronteira e conseguiu convencer você de que qualquer tormento que não seja verbalizado em voz alta para os outros é um veneno tóxico que vai te matar. Processar é o trabalho mais solitário, sombrio e purificador da alma masculina. É sentar cara a cara com o seu próprio fracasso, olhar fixamente para ele sem desviar a vista por um segundo sequer, e arrancar a lição valiosa que está escondida debaixo de toda a humilhação. É entender visceralmente que a dor é uma força natural inevitável, mas que o sofrimento prolongado e dramático é uma escolha extremamente covarde. Encenar, por outro lado, é usar o seu estado emocional deplorável como um palco teatral iluminado para arrancar reações favoráveis e afago dos outros. É quando você conta a ela sobre a sua crise profissional e fica vigiando os músculos do rosto dela, esperando que ela se mova para te abraçar. É quando você confessa a sua insegurança mais patética e fica aguardando, exatamente como uma criança faminta e assustada, que ela entregue as doces palavras mágicas de validação para passar um bálsamo no seu ego retalhado.
Encenar a sua dor é transferir de forma egoísta o peso gigantesco da sua própria existência para a espinha dorsal dela. E de forma completamente subconsciente, as engrenagens da atração começam a girar ao contrário, e ela passa a repudiar você por essa fraqueza disfarçada de honestidade. Se você já tentou explicar minuciosamente a sua dor em um momento de pura vulnerabilidade e sentiu o olhar do outro lado ficar completamente vazio e frio, comente força. A grande armadilha da nossa geração foi a invenção do arquétipo ridículo do homem excessivamente sensível, uma construção fabricada por marqueteiros de comportamento que vivem em realidades higienizadas, totalmente desconectados da realidade selvagem da sobrevivência humana. Disseram a você durante anos que as mulheres da era moderna evoluíram muito além da sua biologia básica, que elas agora desejam um companheiro frágil que desabe emocionalmente diante dos primeiros contratempos financeiros da casa e que não tenha filtros para expor os próprios traumas. Você acreditou nessa armadilha confortável. Você jogou as suas armas no chão e abaixou a guarda. E no exato milissegundo em que você fez isso, você foi indiciado e julgado pelo tribunal silencioso mais antigo e implacável do planeta Terra. O instinto feminino de seleção natural. Elas podem afirmar publicamente em qualquer lugar que desejam conviver com um homem amplamente vulnerável, mas a biologia gravada nas células delas, esculpida com sangue ao longo de milhões de anos em um mundo hostil, repleto de fome, predadores e guerras brutais por recursos, exige um pilar firme e inflexível. Quando um membro primitivo da tribo entrava em pânico histérico ao ver o perigo se aproximar da caverna, a tribo inteira era exterminada. Essa memória genética de sobrevivência não foi formatada e apagada pela invenção da tecnologia moderna. Ela continua cravada, pulsando forte, na medula da mulher que divide o mesmo teto que você. A verdade desconfortável que poucos têm a coragem de pronunciar em voz alta é que nenhuma relação romântica suporta a inversão prolongada dessa polaridade fundamental. Quando você força quem está ao seu lado a vestir a pesada armadura que você deixou cair no chão por puro cansaço e desistência, você sabota irremediavelmente a dinâmica sagrada da admiração mútua. O instinto maternal de proteção dela pode até entrar em ação de forma imediata nos primeiros 2 ou 3 dias de crise. Ela vai te acolher no sofá, vai tentar encontrar palavras de conforto, vai afirmar que o mundo lá fora é cruel e injusto com você e que as pessoas não compreendem o seu verdadeiro valor. Mas preste muita atenção na armadilha mortal que se arma nesse instante. Essa exata compaixão maternal que conforta o seu ego infantilizado é a mesma guilhotina que decepa e decapita o desejo sexual e a admiração que ela sente por você. É humanamente impossível sentir atração magnética e visceral por um homem adulto que você precisa embalar para que ele consiga dormir em paz. Não se pode confiar o destino, a segurança financeira e a direção futura da própria vida a um barco cujo capitão chora copiosamente agarrado ao leme toda vez que uma nuvem escura aparece no horizonte do oceano. A proteção que ela instintivamente busca não é apenas a proteção física básica contra intrusos na calada da noite. É a proteção metafísica, inabalável e silenciosa. É a certeza absoluta e reconfortante de que o homem ao lado dela possui uma coluna vertebral forjada em aço temperado, que ele consegue suportar a pressão enlouquecedora da própria mente sem estilhaçar em 1000 pedaços microscópicos no meio da sala. Pessoas mergulhadas até o pescoço na incerteza e na apreensão não estão procurando longas sessões de explicações teóricas sobre como você se sente mal e inadequado. Elas procuram liderança, elas procuram direção e resolução.
Elas anseiam desesperadamente que a dúvida instaurada seja exterminada pela raiz ou totalmente confirmada para que possam fugir a tempo. Quando o respeito dela está oscilando, prestes a derreter, e a incerteza paira no ar denso da casa, como uma fumaça sufocante, cada mínima palavra de autopiedade que sai da sua boca atua como mais um prego cravado com força no caixão da sua autoridade masculina. O que salva um homem do afogamento no meio da crise aguda não é o transbordamento emocional, é a clareza mental assustadoramente cortante e a ação física focada e decisiva. O silêncio estoico e absoluto, seguido imediatamente de uma atitude feroz de resolução de problemas, faz muito mais pela restauração do respeito perdido do que 1000 horas trancadas em um consultório de terapia, dissecando traumas imaginários. O líder que sente o cheiro do motim se formando no convés do navio e decide reunir os seus marinheiros em um círculo para desabafar abertamente sobre o seu próprio medo paralisante da tempestade que se aproxima, acaba de assinar a própria sentença de morte com a própria mão. A tripulação exausta não quer saber o quão assustado o capitão se sente. A tripulação quer apenas saber se o capitão tem a competência necessária para apontar a bússola para a direção correta e desviar o casco do navio dos recifes pontiagudos que podem afundar a todos. A sua dor é inegavelmente legítima, e os desafios brutais que pesam sobre os ombros no cenário de hoje são titânicos e impiedosos. Porém, a forma como você decide carregar essa tonelada de responsabilidade nas costas define a sua postura diante do mundo, a sua honra pessoal e o destino inevitável de cada relacionamento que você ousar tentar construir durante a vida. O que os antigos mestres deixaram gravado como um testamento atemporal, através de rios de sangue, períodos de guerra e exílios desumanos, é que a fortaleza inquebrável da mente não é um dom mágico concedido por sorte divina a uma meia dúzia de eleitos. Ela é um músculo rasgado, fadigado e reconstruído diariamente, forjado através da recusa absoluta, inegociável e agressiva de ser uma vítima patética das circunstâncias ou um mero escravo da própria aflição interna. Enquanto você continuar de joelhos, acreditando religiosamente na fantasia infantil e covarde de que os seus maiores medos devem ser divididos em partes perfeitamente iguais com quem deveria estar sendo protegido e guiado por você, continuará colecionando apenas ruínas, desprezo e despedidas silenciosas. O peso do mundo é e sempre será apenas seu. A responsabilidade imutável de não quebrar sob pressão é estritamente sua. E a dignidade suprema de suportar as chicotadas da tempestade em absoluto silêncio, até ter construído a ponte sólida e segura para o outro lado do abismo, é o preço diário e inegociável que se paga pela verdadeira liberdade e autoridade. Existe uma janela microscópica, um lapso de tempo estreito e quase imperceptível para o olhar destreinado, onde o destino absoluto do seu relacionamento é selado para sempre. A ruína de uma união não costuma ser anunciada com explosões cinematográficas ou grandes discursos teatrais. Ela acontece no silêncio denso de uma terça-feira qualquer. Ela ocorre naquele momento exato em que uma crise se instala na sua vida e o respeito que a sua parceira sente por você entra em um estado perigoso de suspensão. Talvez você tenha acabado de sofrer um revés financeiro devastador e ela esteja observando, no canto da sala, a forma como a sua respiração reage a essa notícia. Talvez um outro homem, com uma postura mais afiada e assertiva, tenha cruzado a órbita de vocês em um evento social, e o cérebro subconsciente dela iniciou uma comparação implacável e automática. Talvez ela tenha testado os seus limites recentemente,
lançando uma palavra desrespeitosa durante uma pequena discussão doméstica, e você, em vez de manter a sua fronteira erguida com firmeza e dignidade, simplesmente recuou, dobrou os joelhos e engoliu o insulto para evitar uma briga maior. Em cada um desses cenários cruciais, a imagem que ela tem de você perdeu a solidez. O respeito dela tornou-se um metal em estado líquido, fervendo e derretendo, procurando desesperadamente por uma nova forma final para se solidificar. Nesse estado líquido e incerto, cada mísero sinal que você emite com a sua linguagem corporal, cada alteração no tom da sua voz e cada escolha de palavras carrega um peso exponencialmente maior do que em tempos de calmaria. E é exatamente no epicentro dessa zona de perigo que o homem moderno comete o suicídio romântico perfeito. Ele sente o chão tremendo debaixo das suas botas. Ele sente o distanciamento físico dela. Ele percebe a sutileza assustadora da mudança de tom, a fração de segundo a mais que ela leva para responder a uma pergunta simples, a forma como o riso dela já não alcança os próprios olhos. O pânico primitivo toma conta do peito desse homem. O coração acelera, o estômago despenca e o instinto sabotador, moldado por uma cultura de fraqueza, grita nos ouvidos dele, ordenando que ele feche essa lacuna emocional imediatamente. Ele tenta consertar o distanciamento usando a pior ferramenta possível para o trabalho. Ele decide se aproximar ainda mais. Ele decide usar a honestidade brutal sobre o próprio medo para tentar resgatar a conexão perdida. Ele tenta abrir o baú das suas inseguranças profundas, tirando a própria armadura e mostrando a pele nua e trêmula, alimentando a fantasia trágica de que a sua franqueza patética vai reacender a chama da paixão. Antes de avançarmos, lembre-se, a teoria sem prática é só entretenimento. Se busca controle emocional onde importa, o e-book, O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você, é seu manual de campo para postura e dignidade masculina. Link fixado nos comentários. Agora, voltando, derramar a sua vulnerabilidade sobre uma mulher que já está duvidando ativamente da sua força é o equivalente exato a despejar um galão de água fria em cima de uma panela de óleo fervendo que acabou de pegar fogo. A sua intenção, no fundo da sua alma desesperada, até pode ser nobre e sincera. Você só quer a paz de volta. Você só quer o abraço apertado de antes. Mas o resultado físico e psicológico dessa ação é uma detonação catastrófica que queima o rosto de todos os envolvidos. Quando a incerteza já está instalada na mente dela, as suas confissões de impotência não são lidas como um ato de bravura ou um traço refinado de um homem evoluído. Elas são recebidas pelo sistema nervoso dela como a prova cabal e irrefutável de que ela estava absolutamente certa em duvidar de você. A vulnerabilidade, naquele momento de provação extrema, confirma que as rachaduras que ela suspeitava existirem na sua fundação são buracos profundos e podres. Confirma que você não é o homem inabalável que ela necessita para construir um futuro seguro e próspero. A dúvida é um parasita que exige resolução urgente. As pessoas imersas na dúvida querem que ela seja destruída por uma demonstração de poder incontestável, ou que seja confirmada de uma vez por todas para que possam abandonar o barco antes que ele afunde. Quando você expõe as suas feridas abertas enquanto os lobos da incerteza estão circulando a cabana, você está servindo a si mesmo em uma bandeja de prata. Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo nas madrugadas frias em que o destino de Roma dependia de suas decisões táticas, anotou uma das passagens mais sublimes e agressivas da história da humanidade. Ele ordenou a si mesmo que fosse como um promontório rochoso contra o qual as ondas quebram continuamente, mas que permanece firme, domando a fúria da água ao seu redor. A rocha não tenta explicar a sua composição geológica para o oceano revoltado.
A montanha não pede desculpas pela tempestade, nem tenta justificar o motivo de estar molhada. Ela apenas existe. Ela apenas suporta a força do impacto sem sair um único milímetro do lugar. Essa é a verdadeira essência da postura estoica frente ao caos relacional. O estoicismo não é a arte de não sentir a pancada das ondas geladas. É a suprema disciplina de não permitir que o golpe te arraste para o fundo do mar. E, principalmente, de não gritar por socorro enquanto a maré sobe. Quando a crise atinge a sua porta e você percebe que a admiração da sua mulher está vacilando, o que você deve fazer imediatamente é calar a boca e fechar os portões da sua cidadela mental. Você não deve buscar o colo dela para contar o quanto o promontório está desgastado. A sua primeira atitude vital contra o colapso é entrar em um estado de quietude absoluta. Preste muita atenção para não confundir essa quietude soberana com a frieza mesquinha de um adolescente mimado. Existe um oceano de diferença comportamental entre o garoto que faz bico, cruza os braços e aplica o tratamento do silêncio para punir a parceira, e o homem feito que se aquieta porque está processando a realidade cruel ao seu redor. O silêncio punitivo irradia hostilidade, passividade e veneno emocional. É uma tática suja de manipulação que demonstra fraqueza de caráter. O silêncio do processamento, por outro lado, irradia uma profundidade assustadora e magnética. É o silêncio de quem está afiando o machado na pedra, de quem está calculando os próximos 5 passos no tabuleiro de xadrez antes de mover o primeiro peão. Quando o seu peito doer e o pânico tentar forçar as palavras para fora da sua garganta, quando o impulso esmagador de desabafar ameaçar tomar conta do seu bom senso, você deve canalizar toda essa energia bruta para dentro. Você precisa sentar na escuridão do seu próprio desconforto. Examine o medo. Olhe para a cara da sua ansiedade. Entenda o tamanho do monstro que você está enfrentando. Mas não exporte esse monstro para o ambiente da sua casa. Mantenha a fera trancada no seu próprio labirinto até que você saiba exatamente como matá-la. O segundo pilar da sua salvação, nesse momento de teste, é tomar uma ação física decisiva e implacável em direção a um propósito. Qualquer propósito. O movimento agressivo e calculado corta a neblina da ansiedade como uma faca quente deslizando na manteiga. Você não precisa fazer um gesto grandioso, ridículo e desesperado para tentar comprar o amor dela de volta com presentes caros ou promessas vazias de que vai mudar. Você precisa de algo tangivelmente real, uma prova concreta e indiscutível de que a sua vida continua avançando a passos largos, independentemente do abismo que se abriu sob os seus pés. Se você perdeu a sua principal fonte de renda, é terminantemente proibido passar 3 dias deitado no sofá, com os olhos fixos na televisão, discursando em um tom lamentável sobre a crueldade do mercado de trabalho ou sobre como você se sente desvalorizado pelos seus antigos chefes. Em vez dessa performance humilhante, você vai gastar as próximas 72 horas enviando propostas, disparando e-mails, reconstruindo a sua rede de contatos e planejando a sua ressurreição financeira como se a sua vida dependesse disso. Porque ela depende. Você tem o direito inegável de sentir a angústia da perda, mas a ação brutal, executada durante o epicentro de uma crise, comunica ao inconsciente dela tudo o que ela precisa saber, sem que você precise gastar a sua saliva com discursos autoexplicativos. Ela observa o seu movimento constante, a sua recusa em paralisar, e as dúvidas dela começam a secar. Homens poderosos não choram em praça pública quando a cidade está pegando fogo. Eles não param para discutir os seus sentimentos de angústia com os passantes. Eles pegam um balde, formam uma linha e começam a jogar água nas chamas. O luto e o pranto pertencem ao dia seguinte.
a portas fechadas, quando o incêndio for debelado e a cidade estiver a salvo. O terceiro movimento dessa estratégia de sobrevivência é, sem dúvida, o teste de fogo que consome a alma da maioria dos homens fracos. Você deve deixá-la vir até você, e isso é de uma dificuldade lancinante. Quando você fareja o cheiro metálico da distância entre vocês no corredor de casa, quando o silêncio dela se torna afiado, cada célula do seu corpo implora para que você persiga, para que você cruze o cômodo e tente arrancar dela uma resposta, uma palavra de afeto, uma garantia de que o amor não acabou. Resista a esse instinto destrutivo com cada grama de força de vontade que você possui. Perseguir uma mulher que está ativamente duvidando do seu valor durante uma tempestade é o prego final no caixão da sua dignidade. O ato de correr atrás dela para exigir garantias emocionais envia um recado silencioso, mas ensurdecedor. Diz que você está infinitamente mais aterrorizado com a ideia de perdê-la do que focado e comprometido em resolver o problema real que causou a crise em primeiro lugar. Revela que o centro gravitacional da sua vida não é a sua própria honra, o seu propósito ou a sua estabilidade, mas sim a opinião inconstante que ela tem sobre você. Esse é o ápice da repulsa magnética. Se você já tentou consertar um erro falando demais ou perseguindo desesperadamente e acabou piorando tudo de uma forma catastrófica, comente silêncio. Em vez de implorar por migalhas de atenção, mude o foco brutalmente para o seu próprio centro. Seja um rochedo de presença autêntica. Se ela estiver no mesmo ambiente e puxar assunto, responda com cordialidade genuína, com um tom de voz grave, calmo e acolhedor. Não seja ríspido, não demonstre ressentimento infantil e não faça jogos passivo-agressivos. Seja quente quando ela decidir se aproximar. Seja absolutamente polido, mas não dê um único passo para persegui-la pelo apartamento. Não a sufoque com perguntas doentias, como se ela ainda te ama, se está brava com você ou se está pensando em ir embora. Não a inunde com tentativas patéticas de validação que ela não solicitou. Algo profundamente transcendental e transformador começa a ocorrer na psique da mulher quando você adota essa postura intransigente e serena. As exatas qualidades que ela estava questionando nos últimos dias, a sua capacidade de liderança, a sua blindagem emocional, a sua resiliência inabalável diante das pancadas do destino, começam a ser provadas e validadas em tempo real, bem diante dos olhos dela. Ela passa a testemunhar de camarote o espetáculo raro de um homem navegando pela dificuldade extrema sem se desfazer em pedaços e sem precisar usá-la como muleta. Ela vê a montanha recebendo o impacto da onda de frente sem que as pedras desmoronem no mar. Essa demonstração silenciosa e formidável de pura resistência masculina faz o trabalho de reconstrução do desejo e da admiração com uma potência que 1000 sessões de terapia de casal jamais conseguiriam alcançar em 100 anos de conversas em círculos. A biologia responde à força. O instinto feminino se dobra diante da estabilidade que não implora por reconhecimento. Quando você se recusa a colapsar, quando você engole o gosto amargo do pânico e o transforma em trabalho metódico e silêncio afiado, a avaliação dela muda de direção. O respeito, que antes fervia como um líquido perigoso prestes a evaporar, começa a resfriar e a se solidificar novamente, forjando uma liga muito mais resistente do que a anterior. Você não a convenceu com argumentos lógicos de que é um homem de valor. Você não apresentou planilhas de Excel mostrando as suas qualidades ocultas. Você apenas provou isso no campo de batalha implacável da vida real, no momento de maior desvantagem, onde os covardes e os charlatães invariavelmente entregam as suas máscaras.
Você suportou a pressão sem quebrar e manteve os seus demônios enjaulados pelo tempo exato que foi necessário. Esse é o poder supremo de dominar a própria resposta, a sabedoria oculta que constrói impérios e salva relacionamentos da aniquilação total. E apenas quando as águas dessa tormenta finalmente se acalmarem e o terreno ao seu redor voltar a ser firme e seguro, é que o próximo e decisivo passo poderá ser dado. O poeira finalmente abaixa no campo de batalha. O vento hostil cessa a sua fúria e o chão debaixo dos seus pés para de tremer. Você sobreviveu. Você engoliu o terror cru, calou a boca das suas inseguranças paralisantes e executou o trabalho sujo que precisava ser feito para tirar a sua casa da linha de fogo. E é exatamente neste cenário de calmaria conquistada a pulso, quando as contas estão pagas, o problema está resolvido e a estabilidade voltou a reinar no ambiente, que o homem sábio executa o movimento mais contracultural e magnético de todos. Ele abre os portões da sua fortaleza. Ele tira a armadura pesada, senta de frente para a mulher que o observou em silêncio durante todo o caos e finalmente conta a ela sobre a escuridão que atravessou. Ele não fala com o tom de uma vítima que quase foi engolida, mas com a sobriedade de um guerreiro que examina as próprias feridas depois que o inimigo já foi aniquilado. Ele descreve o medo que sentiu de falhar. Ele confessa as madrugadas em que o pânico tentou sufocá-lo no escuro do quarto enquanto ela dormia ao lado. Ele revela a angústia esmagadora que latejava nas suas têmporas. E quando você faz isso, quando a sua vulnerabilidade é apresentada no espelho retrovisor, respaldada por uma demonstração prévia, irrefutável e física de pura resiliência, o efeito na psicologia feminina é absolutamente nuclear. Porque neste instante sagrado, ela não está enxergando fraqueza. Ela está contemplando a imagem completa e arrebatadora da verdadeira masculinidade. Ela vê um homem que estava apavorado até os ossos, mas que continuou marchando em frente. Um homem que sentiu a dor dilacerar os músculos, mas que se recusou a largar o peso. Um homem que experimentou todo o espectro da fragilidade humana, mas que governou a si mesmo com punho de ferro, para não deixar que essa fragilidade destruísse o teto que a abrigava. Essa combinação letal, a união inquebrável entre a vulnerabilidade genuína e a força comprovada sob pressão extrema, é a característica mais cativante, sedutora e rara que um homem pode oferecer a uma mulher. Ela percebe, nas entranhas do seu instinto primitivo, que encontrou um parceiro que é simultaneamente forte o bastante para servir de escudo contra o mundo e humano o bastante para se conectar com a alma dela. Esse é o ponto de equilíbrio perfeito. Esse é o oásis da atração incondicional que a vasta maioria dos homens passa a vida inteira sem nunca pisar. Epicteto ensinava aos seus alunos, muitos deles senadores e generais de Roma, que o verdadeiro teste do caráter de um homem não ocorre quando ele está discursando belas teorias em uma sala de aula confortável, mas sim na arena empoeirada da vida, quando ele é subitamente atingido por um infortúnio. O estoicismo exige que você enfrente o golpe em silêncio de chumbo, mas nunca exigiu que você escondesse a sua humanidade das pessoas que você ama depois que a poeira abaixar. Os grandes generais da antiguidade não choravam na frente das suas legiões antes do avanço das tropas inimigas. Isso causaria pânico, deserção e morte certa. A liderança exigia uma máscara de ferro e olhos de predador. Mas quando a campanha militar terminava com a vitória, esses mesmos generais sentavam ao redor da fogueira com seus oficiais de confiança e permitiam que a guarda caísse. Eles exibiam os cortes frescos na pele, falavam sobre o pavor de quase terem perdido a linha de frente e honravam o peso absurdo da sobrevivência.
A confissão do medo, feita após o ato de coragem, não diminui o líder aos olhos dos seus seguidores. Ela o eleva ao status de lenda. Ela prova que a sua bravura não era a ausência de medo, mas sim o domínio absoluto sobre ele. O desespero da nossa era moderna é que o homem atual oscila cegamente entre dois extremos patológicos e repulsivos, sem nunca encontrar o centro estoico. De um lado do pêndulo, temos o homem de pedra, uma caricatura rústica que acredita que qualquer expressão de sentimento é uma ofensa à sua masculinidade. Esse homem constrói um muro de silêncio sepulcral que dura a vida inteira, aliena a própria esposa, afasta os filhos e morre de um ataque cardíaco fulminante aos 50 anos, porque a sua caixa torácica não suportou a pressão de engolir tanto veneno sem nunca purgar. Ele é uma ilha isolada, crente de que o seu isolamento é uma virtude heróica. Do outro lado do pêndulo, balançando com uma força destrutiva, temos o produto da cultura pop terapêutica. O homem excessivamente sensível, sem barreiras, sem filtros e sem espinha dorsal, que transforma qualquer pequeno revés cotidiano em uma sessão de terapia exaustiva na mesa do café da manhã. Ele vomita as suas inseguranças ininterruptamente e exige que a mulher o valide a cada suspiro, esgotando a energia vital da relação até que ela sinta nojo da presença dele. Ambos falham miseravelmente porque ignoram a regra suprema do contexto. O homem de pedra nunca abre os portões. O homem sensível nunca constrói os muros. Se você já cometeu o erro de se fechar para sempre ou de se abrir na hora errada, mas agora entende o poder do contexto, comente domínio. A pergunta que assombra a mente de quem compreende essa dinâmica brutal é como construir a base de confiança necessária para que a sua parceira conheça a sua profundidade sem que isso dispare os alarmes biológicos dela. A resposta reside em um princípio tático tão antigo quanto a própria guerra. Os impérios não constroem as suas grandes muralhas defensivas, enquanto as catapultas inimigas já estão atirando pedras incendiárias contra os portões da cidade. O rei, que espera o som dos tambores de guerra para começar a misturar a argamassa e empilhar os tijolos, já assinou a própria sentença de aniquilação, ele apenas não foi avisado ainda. O único momento possível para erguer fortificações sólidas é durante os longos anos de paz. A fundação de cimento armado, que torna a vulnerabilidade segura dentro de um relacionamento, deve ser pavimentada exatamente durante a calmaria. Durante os trechos ordinários, tediosos e incrivelmente pacíficos da rotina, quando não há absolutamente nada pegando fogo, o saldo bancário está positivo, a saúde está em ordem e a confiança entre vocês repousa tranquila. É nesse ambiente de segurança máxima que você revela, em doses microscópicas e muito calculadas, a vastidão do oceano que existe debaixo da sua couraça. Você não faz isso através de confissões dramáticas com lágrimas nos olhos e música triste de fundo. Você faz isso através de uma honestidade casual e cortante. Um comentário rápido e reflexivo enquanto vocês tomam um café sobre um fracasso profissional do passado, que moldou a sua ética de trabalho atual. Uma observação genuína sobre um traço da sua própria personalidade que você ainda batalha intensamente para melhorar. Um instante de emoção verdadeira e silenciosa capturado no seu rosto enquanto vocês assistem a uma cena impactante em um filme, deixando claro para ela que o seu silêncio habitual não é frieza, mas sim densidade. Você permite que ela testemunhe a sua capacidade de sentir compaixão por alguém na rua, ou a forma intensa e nostálgica com que você fala sobre as memórias da sua infância. Esses pequenos e constantes depósitos de vulnerabilidade, feitos de forma consistente e despretensiosa durante os tempos de estabilidade,
criam uma conta bancária emocional extremamente rica e blindada. Ela aprende de forma lenta, orgânica e profunda que você não é uma máquina fria de bater metas. Ela percebe que você possui cicatrizes invisíveis, que você absorve as nuances cruéis do mundo, que você sente muito mais do que a sua postura ereta deixa transparecer à primeira vista. E o detalhe mais fascinante dessa equação é que ela aprende tudo isso em um contexto onde a admiração dela por você está operando na capacidade máxima. Como não há nenhuma crise exigindo que você seja o salvador imediato da pátria, cada uma dessas revelações casuais é arquivada no cérebro dela sob a categoria de complexidade fascinante, em vez de ser jogada na vala da fraqueza preocupante. Você a está educando sobre o seu próprio manual de instruções, sem que ela se sinta ameaçada pelo peso das suas palavras. É a construção diária dessa fortaleza invisível que separa os homens que perdem o respeito de suas mulheres daqueles que se tornam lendas dentro dos próprios lares. Porque quando a verdadeira tempestade finalmente se abater sobre o telhado de vocês e a vida exigir o modo de guerra total, o seu retorno imediato ao silêncio tático e à ação implacável não será lido por ela como um afastamento abusivo ou como uma indisponibilidade emocional tóxica. Ela não entrará em pânico achando que você é um robô incapaz de lidar com a dor. O alicerce que você construiu pacientemente durante a paz vai falar por você. Ela lembrará de todas as pequenas confissões. Ela saberá que a sua mente está fervendo debaixo da superfície calma. E ela interpretará o seu silêncio austero de forma heróica. Ela pensará consigo mesma que o seu homem está engolindo o próprio inferno emocional com uma dignidade assustadora, apenas para não quebrar a estrutura da família. Ela não exigirá que você fale. Ela não o empurrará para um divã improvisado na sala de estar. Ela apenas se colocará ao seu lado. Servirá o café, respeitará o seu espaço sagrado de processamento e aguardará, com uma devoção quase religiosa, até que você vença a guerra e decida abrir as portas da sua fortaleza mais uma vez para deixá-la entrar. Chegamos agora à verdade definitiva, o aviso brutal que separa os homens que constroem legados inabaláveis daqueles que são mastigados e cuspidos pelas engrenagens da vida. Esta é a regra de ouro da sobrevivência emocional e estratégica, desenhada com o sangue de impérios que caíram e de reis que perderam as suas coroas por não compreenderem a natureza do próprio ambiente. O ensinamento central que ecoa através dos séculos é assustadoramente simples em sua teoria, mas exige uma disciplina de ferro para ser executado na prática. Nunca, sob absolutamente nenhuma hipótese, exiba as suas feridas abertas enquanto os lobos estiverem circulando o seu acampamento. Isso não tem absolutamente nada a ver com fingir ser um super-herói invulnerável. Não se trata de uma negação infantil da sua própria dor ou de reprimir a sua humanidade até sufocar. Trata-se da suprema inteligência de ler o terreno em que você pisa. Uma ferida profunda, quando exposta no conforto e na segurança de um santuário, recebe ataduras, recebe cuidado e cicatriza infinitamente mais rápido, porque as pessoas ao seu redor se unem para estancar o sangramento. No entanto, essa mesmíssima ferida, se for exibida no meio da selva escura, cercada por olhos famintos, não atrai compaixão. Ela atrai predadores. Ela convida ao abate. O contexto, e apenas o contexto, transforma o ato de sangrar em um processo de cura ou em uma sentença de morte. O homem moderno, domesticado e ingênuo, acredita que os lobos são apenas ameaças externas. Ele pensa em inimigos declarados, em concorrentes de negócios, em agiotas ou em crises globais. Mas a dinâmica oculta dos relacionamentos esconde um predador muito mais letal e silencioso. Muitas vezes, o lobo que fareja o seu sangue não está do lado de fora da sua porta.
O lobo é a própria dúvida instaurada na mente da mulher que vive com você. É a incerteza corroendo a imagem que ela tem da sua capacidade de liderar. É o questionamento biológico automático e implacável sobre se você realmente possui a envergadura moral e a densidade psicológica para guiar a família através do inferno que acabou de se abrir debaixo dos pés de vocês. Quando essa dúvida começa a rondar, você não precisa de um detector de mentiras para perceber. Você sente o arrependimento na mudança milimétrica da respiração dela. Você capta a hesitação no olhar dela quando você propõe uma solução. Você nota o sorriso que morre antes de chegar aos olhos e a ausência do toque espontâneo que antes era rotina. A atmosfera da casa se torna pesada, carregada de uma eletricidade estática que avisa que a tempestade está posicionada exatamente acima do seu telhado. Quando você sentir o cheiro dessa dúvida no ar, o seu instinto corrompido pela fragilidade moderna vai gritar para você se justificar. A sua mente exausta vai implorar para que você jogue as armas no chão, ajoelhe-se diante dela e narre cada detalhe das suas inseguranças íntimas, na esperança vã de que ela sinta pena e afaste os lobos por você. Mas é exatamente nesse segundo crítico que você deve engolir o pânico, fechar o semblante e abotoar a sua armadura até o pescoço. Você precisa se erguer em toda a sua estatura, colocar a sua casa em ordem e cuidar dos seus negócios com uma frieza de chumbo. Você deve provar para ela, através da linguagem universal da ação contundente e do silêncio focado, que qualquer caos absoluto que esteja destruindo o mundo do lado de fora não tem força suficiente para derrubar os pilares da sua mente. Você vai negar à dúvida dela qualquer migalha de alimento. Você vai matar a incerteza por inanição. Você não argumenta contra a perda de respeito. Você a esmaga com uma postura de ferro inegociável. E então, apenas então, a mágica visceral da atração humana acontece. O tempo passa, a crise é resolvida pelo suor do seu rosto e os lobos da dúvida batem em retirada para sempre, frustrados diante de uma muralha que não cedeu um único milímetro. A calmaria retorna. O chão volta a ser firme. E é nesse cenário de vitória silenciosa que você, por vontade própria e soberana, escolhe destrancar a porta de carvalho maciço da sua cidadela interior. Você permite que ela entre. Você compartilha a totalidade da sua experiência sombria. Você conta sobre as noites em que a ansiedade quase rasgou o seu peito ao meio, sobre o medo gélido de fracassar que assombrou os seus passos, sobre a vontade passageira de abandonar tudo e fugir. Porque neste momento exato, ela não está mais entrando em uma cabana de palha, prestes a ser varrida pelo vento. Ela está caminhando maravilhada por dentro de uma fortaleza formidável que acabou de sobreviver ao cerco mais brutal e continuou de pé. Tudo o que ela enxergar lá dentro, a partir desse instante, ganha um novo e poderoso significado. Cada rachadura nas pedras das suas paredes mentais, cada marca de espada no seu escudo, cada cicatriz emocional profunda que você carregar, se transforma na prova cabal da sua resistência, e não da sua fraqueza. E a resistência implacável é, no fundo da alma biológica feminina, a característica mais hipnótica que um homem pode exalar. Ela não deseja no seu íntimo um garoto imaculado que nunca sofreu um arranhão na vida, porque a ausência de cicatrizes significa apenas ausência de batalhas e, consequentemente, incapacidade de defesa. Ela não quer a ausência da dor. Ela procura desesperadamente a presença imponente da sobrevivência.
Ela quer olhar para você e ter a convicção arrepiante de que você foi atingido pelas lâminas mais cruéis do destino, que você sangrou no escuro, que você sentiu o gosto amargo do pavor, mas que ainda assim permaneceu implacavelmente de pé, segurando o teto para que ele não desabasse sobre a cabeça dela. A verdadeira força não é nunca se machucar. A força colossal é estar machucado, exausto e ainda ser a criatura mais perigosa e controlada da sala. Há 5 séculos, um homem exilado e despojado de toda a sua glória política decifrou um código de conduta que os homens atuais, cercados de tecnologia e conforto, são pateticamente incapazes de compreender. Ele descobriu através da dor e da observação que o universo implacável não distribui prêmios para a honestidade ingênua e irrestrita. O mundo recompensa com poder, respeito e devoção apenas a honestidade cirurgicamente estratégica. Isso não é um convite para a manipulação suja. Não é uma defesa da mentira ou do engano covarde dentro da sua própria casa. A sabedoria suprema reside na capacidade magistral de discernir o exato segundo em que a verdade nua e crua serve para construir pontes de aço inflexível, e o momento em que essa mesma verdade age como uma bomba que destrói as fundações do seu lar. A vulnerabilidade masculina é real. A sua dor é legítima. A sua necessidade biológica e espiritual de conexão profunda com a sua mulher é um pilar da sanidade humana. Nada disso deve ser extirpado da sua essência ou reprimido até que o seu coração pare de bater. Um homem que passa a vida inteira sem nunca remover a couraça não é um guerreiro invencível, ele é apenas um prisioneiro confinado na própria mente. Porém, o homem que arranca o peito aberto e joga o seu coração sangrando na mesa sem analisar o contexto, sem ler a temperatura emocional do ambiente, sem entender a diferença letal entre o tempo de guerra e o tempo de paz, não está cometendo um ato de bravura revolucionária. Ele está sendo um suicida irresponsável. Ele entrega a própria garganta para a lâmina da desilusão alheia. E a irresponsabilidade cega, tanto no teatro sangrento das guerras antigas, quanto no silêncio do seu quarto conjugal, cobra invariavelmente o mesmo preço altíssimo e irreversível. A perda da honra, a perda do respeito e a morte lenta do desejo. Você foi condicionado a acreditar que o choro e a clareza sem filtros resolvem todos os problemas de conexão. Mas a realidade nua e fria cospe na cara dessa teoria todos os dias. O que salva o vínculo não é o que você diz sobre o seu sofrimento, é quando você escolhe dizê-lo e, acima de tudo, a montanha de atitudes sólidas que você ergueu antes de pronunciar a primeira palavra de dor. Se você absorveu o peso dessas verdades, comente resiliência. Construa a fundação inquebrável da sua relação durante os dias ensolarados de paz. Seja a muralha silenciosa e intransponível quando as trombetas da guerra soarem e a crise tentar invadir a sua casa. Morda a língua, controle a sua respiração e resolva o problema sem despejar as suas misérias emocionais no colo de quem depende da sua estabilidade. E somente quando a tempestade for derrotada, quando a ameaça virar pó e a dúvida dela tiver sido esmagada pelas suas ações irrefutáveis, destranque as portas e deixe que ela veja o homem de carne, osso e cicatrizes que existe por trás do guerreiro estoico. Quando você domina a arte do tempo, da paciência brutal e da postura inabalável, você alcança um patamar que a maioria absoluta dos homens desconhece. Ela não vai apenas te amar com aquele afeto passageiro e condicional. Ela vai depositar a vida, o futuro e a devoção mais primitiva nas suas mãos, com uma segurança cega.
Porque você ensinou a ela, não com palavras mansas, mas com o próprio sangue e conduta, que você é um homem que domina com perfeição a diferença essencial entre ser um muro impenetrável que a protege do mal e ser uma janela cristalina que permite que ela enxergue a sua alma. Um homem que sabe a hora exata de ser muro e a hora exata de ser janela é uma força indomável da natureza. Esse é o homem que nenhuma mulher no mundo consegue abandonar. Junte-se aos fortes aqui no Estoico Cru.